Oi, gente! Estamos dando início a um novo projeto da Associação Amazonense de Municípios, o AMCast, que é o podcast dos municípios do Amazonas. Quero que você se sinta à vontade, que seja muito bem-vindo. Aqui vai ser um espaço para você conhecer mais sobre os prefeitos dos municípios do Amazonas, os gestores dos nossos municípios e conhecer um pouquinho mais do nosso querido Amazonas. E é claro que nesse primeiro podcast não podia ser diferente, né? Eu recebo aqui com muito carinho, com muito prazer, o novo presidente, né, o presidente do biênio 2023-2024 da Associação Amazonense de Municípios, o prefeito Anderson Souza, que também é prefeito do município do Rio Preto da Eva. Seja bem-vindo, prefeito, ao nosso AMCast, que faz parte aí de um projeto da sua gestão. Boa tarde, Elaine. Que bom poder conversar realmente com vocês. Poder apresentar ao nosso prefeito o AMCast e o projeto podcast dos municípios, onde nós teremos oportunidade de ver o potencial de cada município. Tenho certeza que todos os prefeitos já abraçaram essa causa, porque quando nós lançamos o projeto Municípios Unidos, Estado Fortalecido, nós fizemos com o propósito de ter realmente a união de todos e mostrar na sua municipalidade, cada prefeito, aquilo que é importante, aquilo que de fato nós podemos fazer para que nós desenvolvemos no interior do estado, tá, a parte industrial, gerar emprego e renda, e nós conseguirmos fazer com que a interiorização aconteça com geração de emprego e renda. Então vai ser um momento muito oportuno para cada prefeito aqui mostrar as suas atividades, mostrar aquilo que está sendo feito em seus municípios e apresentar, de fato, as obras, as atividades sociais, as atividades cívicas e os festejos que cada município possui e que está realizando durante a sua gestão todos os prefeitos. A partir de agora você vai conhecer um pouquinho a respeito da vida pública do prefeito Anderson, do presidente da Associação Amazonense dos Municípios, junto comigo. Prefeito, eu fiquei assim admirada de saber que o senhor chegou no Rio Preto da Eva quando não era município. Nós fomos estudar no Instituto Adventista Agroindustrial, é o internato. Ali nós terminamos o ensino médio e fomos direto para São Paulo fazer faculdade de Pedagogia e Letras na Faculdade Adventista de Ensino e também na Faculdade de Ciências e Letras Hebraico, em que nós estudamos ali letras específicas. E ao retornar para Rio Preto, já em 1982, nós fizemos o concurso da SEDUC, passamos a ser professor com 2 cadeiras contratado e também fomos convidados pelo primeiro prefeito que foi eleito no município a ser secretário de Educação, em função da minha formação, que foi a especialização em administração escolar. E nós ali começamos um projeto de vida para Rio Preto também. Independente deste período, quando eu estava no Colégio Adventista, eu frequentava muito a colônia agrícola. Então conhecia toda a parte do rio, das estradas, onde eu fazia o evangelismo, né, que a igreja muito assim tinha como prioridade naquele período. E fui, no período como estudante, vendedor de livro, que era o famoso comportor da igreja, e levávamos essas vendas para manter os estudos. E depois que fomos para São Paulo, ficou difícil ali fazer venda de livro, eu comecei a vender outras mercadorias. Entre elas eu criei a fábrica de condimentos, onde foi uma invenção minha, assim, deu um insight uma determinada noite, e eu resolvi Na verdade, investir. o senhor sempre teve esse espírito empreendedor, né? Porque já vendia livros e aí aquele foi aflorando, insight, né? Eu resolvi comprar condimentos, comprar colorau, cominho, comprar ali esses elementos, a pimenta do reino, e fazer as cartelas e vender na favela. Eu fiz 100 à noite, porque eu estudava à tarde e à noite. De madrugada, quando eu cheguei, eu fiz 100.
dormia até um pouco, 9 horas, e eu saí para vender. Rapidamente vendi as 100. E depois eu passei para 200, para 300 por dia. E depois eu passei a ser um fabricante em vez de um vendedor. E resolvi chamar alguns colegas que estavam também fazendo faculdade e que passavam dificuldade a ser meus vendedores. E passei a ser um empreendedor, né, um industrial. Gerando emprego, gerando renda. Emprego, tinha mais de 20 vendedores, né, e comecei a contratar pessoas para trabalhar. Comprei moto, carro. Olha que bacana. Todo final de semana já descia para o litoral paulista, já podia ir para Santos, para Cubatão, para Itanhaém. Itanhaém era a cidade que eu mais gostava de estar ali no meu final de semana. Então, nós temos uma vida pregressa, assim, bastante corrida e cheia de identidade, né? Cada momento que passamos foi sempre com empreendedorismo, com atividades diversas. Quando eu fui secretário de Educação, implantamos a primeira Então, o senhor foi o primeiro secretário de Educação do Rio Preto da Eva. Rio Preto da Eva. Quando viemos, então, surgiu essa oportunidade, eu aceitei. Depois nós resolvi disputar em 88 a eleição para prefeito. Perdi por 280 votos. Muito pouco, né? E nós resolvemos continuar como professor. Eu não quis mais ser professor. Eu fui na SEDUC, pedi a minha licença para interesse particular e depois eu pedi a minha baixa como professor. E eu resolvi cuidar das minhas atividades. Quanta coragem, né, prefeito? Porque muita gente sonha com essa estabilidade do concurso que o senhor tinha, né? Eu sempre tive amizade com os políticos, né? Eu sempre digo, olha, eu não aceito ninguém sem trabalhar. Se você quer fazer parte do meu governo, você tem que desenvolver alguma atividade. Eu não concedo disposição a nenhum funcionário. É característica minha, tá? Porque eu tenho essa posição mediante aquilo que eu vivi. Eu nunca fiquei à disposição, sempre fui amigo dos políticos. Gilberto Mestrinho, ele me considerava um filho. Você vai ver nos meus arquivos dezenas de fotografias com o Gilberto. Você vai ver com o Amazonino, a mesma coisa, certo? Com o Eduardo, com o Omar, com o Melo, quer dizer, os governadores, sempre eu tive uma boa relação. Como eu tive com os secretários de Estado, tá? Com os deputados federais, deputados estaduais, que eu sempre o apoiei, eu poderia realmente, neste período, pedir a minha disposição e nunca trabalhar e ficar recebendo. Mas eu não quis. Eu fui pedir meu afastamento e fui ser empreendedor. Eu fui escolhido em 1996 como o microindustrial do ano do estado do Amazonas. Porque a primeira indústria do interior voltada para a agroindústria, que era a produção de polpas de frutas, de picolé, sorvetes, de doces, no interior era minha. E, prefeito, essa é uma história muito bacana de nós contarmos aqui para você que nos acompanha nesse momento, porque mostra para o jovem que você pode começar lá de baixo, que foi o seu caso, que foi a sua história, né? Só acreditou. Eu falo muito para quando eu estou em que é possível crescer, com os professores, né? Com alunos, com a comunidade, de que com nada nós podemos começar a nossa vida. Precisa ter, primeiro, boa vontade. E eu sempre uso uma frase do querido Leonardo da Vinci, que ele dizia: a verdadeira sabedoria da vida não está em fazer o que se gosta, mas em gostar daquilo que se faz. Se eu gostar realmente, se eu me empreender, me esforçar pelaquilo que eu estou fazendo, vai dar sucesso. Agora, se eu não gostar, se eu faço aquilo simplesmente para cumprir uma tarefa, um dever, não vai dar certo. Eu não tenho amor àquilo que eu estou fazendo. Acaba se tornando um fardo, a minha né? profissão, a minha dedicação. Se eu resolvi ser candidato a prefeito, eu tenho uma missão. Essa missão eu tenho que cumprir. Eu tenho que procurar tudo para que o meu povo viva feliz. Vou ter dificuldades? Vou. Mas eu tenho que superar a dificuldade junto com eles, não fugir da realidade, explicar. Há um tumulto na educação, eu tenho que ir lá e justificar como eu posso resolver, de que maneira eu posso fazer. Na saúde, a mesma coisa. Então, nós temos realmente, como lideranças, assumir a nossa posição de empreendedor.
E isso eu faço, eu sempre fiz. Fui esse industrial do ano escolhido pela FAPEAM, juntamente com a FIEAM. E nós fornecíamos para o distrito sorvete, picolé, doce, fornecíamos polpas de fruta para o supermercado. Tinha aqui 200 freezers em Manaus espalhada, onde nós vendíamos os nossos picolés, que vinha do Rio Preto, o sorvete. Nós tínhamos aqui 300 pessoas vendendo nos carrinhos na rua. Então, essa atividade eu fiz. Então, nunca dependi do poder público, porque eu resolvi ter a minha própria atividade. Quando eu resolvi sair dessa atividade, eu passei a fazer uma atividade de projeto, a dar consultoria. Me especializei em consultoria. Então, eu sempre... Inclusive, nós fomos dar uma entrevista essa semana, lhe acompanhei na Band News FM, e o senhor relatou que o senhor tinha uma sala ali naquele prédio, né, onde fica a difusora. Perfeitamente. Ali já era um outro empreendimento que eu tinha. Olha só. Que era um empreendimento de brindes, né? Eu fui representante da Cartoarte, de várias empresas de São Paulo, vendendo brindes de final de ano. Olha, então eu fazia encomenda ao ano, conseguia fazer os impressos, calendários, chaveiros, canetas, e trabalhava com brindes ali em cima naquele edifício onde é o edifício da Rádio Band News FM e da difusora. Né? Então, o Palácio do Comércio. Palácio do Comércio. Então, ali nós ficamos também um período. Tive a oportunidade depois de também empreender na área de livraria, de livros, né? Então, onde naquela época era fortíssimo, eu procurei escrever. Até hoje eu tenho minha empresa que trabalha com livros, onde nós trazemos escritores de várias áreas. Muito bacana. E nós ali Você sempre foi um amante da educação, né? E esta é a realidade, né? Eu sempre gostei. Então, nós temos um livro famoso que eu devo lançar no mês de abril, que é o Atlas Eleitoral, tá? Que é onde tudo que aconteceu na eleição de 2022, nós relatamos município por município, com relato fotográfico de cada prefeito, os 10 deputados federais, os 10 estaduais mais votados, senador, quem ganhou, fazemos comparativos. Então, são dados que vêm nesse Atlas Eleitoral. É um verdadeiro livro que as pessoas que querem conhecer o Amazonas por divisão territorial, por calha de rio, vai ter oportunidade de ter em suas mãos. É um livro que eu lanço toda eleição. Olha que bacana. Nós colocamos à disposição. Então, nós temos a empresa de projetos, que até hoje nós conseguimos fazer projetos, né? Onde eu presto consultoria para a empresa. Agora, todas essas empresas, assim, é do meu irmão, e eu presto serviço, levo minhas ideias para ele. Legal. Ele me dá minha comissão, tá tudo bem, já fico feliz com isso. Então, mas nós estamos ali como empreendedor nestas atividades da nossa vida. Para você que nos acompanha, você está assistindo o podcast dos municípios do Amazonas, o AMcast. Hoje eu estou recebendo o prefeito Anderson Souza, que é presidente da Associação Amazonense de Municípios e também prefeito do Rio Preto. Prefeito, eu conhecendo a sua história, eu digo que é sempre muito importante nós, eleitores, conhecermos as histórias dos gestores para que nós possamos votar consciente, né, em cada eleição. E eu vejo que o senhor é um profundo conhecedor do seu município, do município que o senhor é gestor. Bem, eu conheço... O senhor esteve nele antes dele ser município, né? Eu não conheço apenas Rio Preto. Hoje eu posso dizer para você, são poucas as pessoas que conhecem esse estado por calha de rio, nome de comunidades. Verdade. São poucas os políticos hoje no estado que conhecem as lideranças comunitárias, as lideranças políticas, certo? Tá? E conhece o estado nome por calha de rio, que possa nomear, certo? Tá? Você pega um aluno que está fazendo o ensino médio hoje, ou até de faculdade, ele dificilmente saiba relatar, certo? A calha do Rio Solimões, quais são os municípios da calha, da onde começa? Aí ele mistura na margem esquerda pela margem direita, quais são as cidades. Então, eles não conhecem, certo? Então, nós conhecemos bem esse aspecto. Tive a oportunidade de fazer projeto para cada cidade dessa. Hoje eu posso dizer,
não tem um município nesse estado que eu não tenha feito pelo menos 5 projetos. Olha só, Tá? bacana. Não tenha nenhum. Onde nós fizemos projeto, conseguimos buscar recurso com a bancada do Amazonas, com deputado federal, com deputado estadual, com o governador, com os ministérios de forma espontânea, né? Recursos voluntários. Então, nós sempre tivemos essa característica do empreendedorismo, como nós falamos, e essa é uma atividade que até hoje nós desenvolvemos, a preparação de projeto, que é o que nós vamos... Uma das atividades que nós vamos fazer agora na associação, não fazer os projetos para não tirar o direito dos escritórios fazerem. Tem muitos escritórios hoje que trabalham com isso. Mas nós iremos dar a orientação básica para o prefeito saber como ele se dirigir, qual o ministério, como ele pode cadastrar projetos voluntários e ele poder justamente levar para o seu corpo de engenharia para desenvolvê-los. Eu não contrato nenhum escritório para fazer os meus projetos. Eu faço no próprio município, porque ali eu tenho 6 engenheiros no meu município que eles desenvolvem todos os projetos. Os projetos estão na gaveta. Tá? Eu tenho hoje 148 projetos na gaveta, tá? Área por área. Você quer na área ambiental. No final do ano surgiu a oportunidade de um projeto sobre saneamento básico. Tá? Eu tenho todo o projeto de saneamento do município pronto, mas só tinha 10 milhões. Um senador da Paraíba estava com recurso disponível, tá? E um amigo nosso me colocou à disposição recurso. Digo, você tem algum município no estado do Amazonas que tem esse projeto? Digo, eu tenho. Olha que bacana. Mandei o projeto, eles imediatamente aceitaram, a Funasa aprovou o projeto, eu assinei o convênio, e já está na caixa para tirarmos as pendências e em breve, se Deus quiser, receber esse recurso com o apoio da nossa bancada, que eu vou buscar através do Omar, através do Átila, do Silas, dos outros deputados, para que eu possa receber esse recurso e ter condições de executá-lo. Tá? Então, eu tenho na gaveta, eu podia tirar todos os bairros, não, tirei só o que interessava, 10 milhões, corto o resto. Tive um outro deputado que me conseguiu 9 milhões para fazer, 9 milhões e 800 para fazer ramal. Rio Preto tem 1.429 quilômetros de ramal. É uma área muito grande. Ramal não é asfalto, certo? O governador tem nos ajudado em muito fazendo asfalto em alguns ramais. Fizemos uma experiência agora com solo cimento, que eu estou esperando a data para ele inaugurar, se Deus quiser, ele vai ficar satisfeito e vai ver que nós podemos economizar muito, certo? Que um quilômetro de asfalto custa 2 milhões, enquanto 1 quilômetro do solo cimento vai custar 230 mil reais. Então eu posso fazer um pouco mais, com menos, e eu posso justamente tornar uma estrada trafegável e fazer com que o nosso agricultor tire a sua produção. Então é uma experiência que nós gerar qualidade fizemos. de vida, né, prefeito? Porque nós precisamos pensar naquelas pessoas que são cadeirantes, que se locomovem através de cadeira de rodas, que são deficientes, para que a gente possa também contribuir com o desenvolvimento da vida dessas pessoas e do município em geral. Agora, prefeito, quando o prefeito fala assim, tão amplamente, é porque o prefeito já tem quase 30 anos de vida pública, prefeito? Eu desde 2000, como eu te falei, desde 2002 que eu estou na vida pública, né? Muito tempo, desde 2002. Então, nós, desde 1982, na realidade. São 30, são 30 anos já de vida pública. Eu vivo na vida pública. E com vários mandatos no Rio Preto da Eva. Eu fui vice-prefeito e pela terceira vez agora prefeito. Assim como eu fui vice-presidente da associação e pela terceira vez agora presidente da Associação dos Municípios. Certo? Tendo a oportunidade de, junto com os colegas prefeitos, desenvolver esse trabalho que nós iremos justamente aqui conversar com o público e mostrar o que vai ser a associação daqui para frente. Agora, prefeito, qual é a maior dificuldade que até hoje, o senhor com 3 mandatos aí no município do Rio Preto da Eva, qual a maior dificuldade que os prefeitos dos municípios aqui do nosso querido Amazonas enfrentam? Vou lhe colocar o ponto mais crítico hoje, se chama geração de emprego e renda. Quando o governo federal, o governo militar,
tá, criou a Zona Franca de Manaus, ela criou com 3 propósitos. O primeiro propósito, ela ter indústrias. O segundo foi ela ter o comércio. E o terceiro foi a agropecuária. O primeiro, que é justamente a parte da indústria, até hoje está sobrevivendo de forma muito boa. Hoje nós temos centenas de indústrias e começou as indústrias não no polo industrial. Começou a Beta aqui na Recife, né? Começou a Raimon lá já próximo ali a Torquato, no final ali. Começou a Capeme lá no Rio Preto da Eva, né? Fabricando cana, exportando álcool, né? Nós começamos a de relógio, né? Que é a Beta, e outras fábricas começaram em lugares distintos, diferentes. Até que começou a vir a questão dos projetos PPB, que é os projetos básicos, né? Que teria que ser aprovado, e com isso foi crescendo a questão da industrialização. As empresas que deveriam fazer a parte de agricultura, elas ganharam uma terra entre Manaus e Rio Preto para fazer agricultura. E se ela fizesse agricultura uma dessas áreas ou levasse a indústria para o interior, tá? Ela teria um desconto, como aconteceu com a Sharp, que levou um projeto eu posso dizer, eu perdi o raciocínio, a linha de raciocínio, mas a Sharp levou para Barcelos o projeto do palmito. E quando ela levou o projeto de palmito para Barcelos, ela levou para receber um incentivo. Então, todas as empresas tinham um percentual de 2% a 3% de desconto, de incentivo fiscal, que ela recebia, chegava até a 5%, se ela levasse para interiorizar as suas atividades. Exato. Ou seja, ela podia aplicar aquilo que ela deveria pagar de imposto dentro da agricultura, né? E nós temos a Evadim, um exemplo, dentro do Rio Preto, que tinha 10 mil cabeças de gado. Nós tínhamos ali na Tinger, que tinha 30 mil bicos de galinha poedeira, tá? E assim ia, né? Várias empresas se instalaram no interior. E essa era a finalidade, né? O segundo segmento, que é o comércio, você talvez não lembre, não sei se da sua época, do seu período, você é mais jovem, né? Você lembrar de que o comércio aqui no Amazonas ele era movimentado. Sim. As pessoas vinham do sul do país, de todos os lugares, fazer compra. A BR-319 era o caminho natural das pessoas virem aqui para levar relógio, para levar Nós tínhamos ferro, muitas importadoras, inclusive no centro da cidade, né, prefeito? Muitas importadoras levavam aqui os ventiladores, essa situação toda. Então, quando aconteceu esse fato, né, o Amazonas deixou de, agora, há pouco, o período já faz tempo, na realidade, de existir o comércio dessa forma no Amazonas. A mesma coisa aconteceu na agricultura. Então, a maior dificuldade que hoje um prefeito tem é ter emprego e renda no interior para manter o caboclo lá. Quando chega um período, você tem que mandar o aluno vir embora, a criança vir embora para se formar na capital. Hoje nós não temos a interiorização das faculdades, da UEA, da UFAM, no interior. Hoje ter o curso que há um esforço da UFAM, da UEA, de fazer por internet, até gravar e mandar, é diferente de um curso presencial para um curso justamente semipresencial. É o que a SEDUC faz hoje. Ela faz o ensino lá na área rural, principalmente nas comunidades, em que não dá para você chegar ao ensino médio, então ela faz por videoconferência. Você tem um professor ali que está ensinando, orientando. Mas a maioria, nós temos um estudo na associação, que nós vamos levar para o governador, 70% do interior, a internet praticamente é zero. Nós temos os outros 30% que funcionam um pouco e não funciona outro.
Nós temos aqui Parintins, uma cidade grande, certo? Com deficiências enormes na internet. Nós vemos Rio Preto, que é próximo aqui, Iranduba, com deficiência enorme na internet. Inclusive Então, na nós telefonia, temos né, prefeito? dificuldade na telefonia. Nós temos dificuldade hoje de transmitir. Quando pega o Ministério Público e diz, olha, o prefeito, os municípios estão muito atrás das informações sobre o portal da transparência. O município não tem condições, lá em Itamaraty, de informar nada. Tá? Inclusive, prefeito, é bom a gente lembrar a respeito disso, dessa questão da informática, da internet, perdão, dentro dos municípios, porque muitos sistemas são prejudicados, porque não conseguem ser alimentados. Inclusive, na época do Covid, nós tivemos essa dificuldade, os municípios tiveram essa dificuldade em alimentar quantas pessoas haviam sido vacinadas. Vacinada, de quantas pessoas tinham sido atendidas, Exatamente. de que estavam doentes, de que precisavam realmente de um apoio de saúde bem maior. Então, a grande dificuldade que eu vejo hoje é geração de emprego, e eu posso dizer para você, por cara de rio, a necessidade de fazer isso. E é o que nós vamos fazer. Não como o dono da verdade, que eu, de maneira alguma eu me tornarei isso, porque eu sempre serei um servidor, um amigo, das pessoas, e é o que eu faço com que os meus amigos prefeitos lutem dia a dia para que nós possamos, em conjunto, fazer atividades melhores para os seus munícipes, né? Cada município tem a sua peculiaridade e essa peculiaridade precisa ser respeitada. Verdade. E eu posso dizer a você que eu me sinto bem quando eu vejo um administrador cuidando não apenas da parte financeira da prefeitura. É importante, é maravilhoso. Mas ele tem que cuidar da saúde do município. Ele tem que cuidar, ele tem que dividir, saber dosar todas as suas atividades. Para que ele não possa sair acusado de roubo. Todo prefeito, todo administrador, quando ele sai, principalmente prefeito, é taxado como ladrão. Tá? Não, roubou o povo. Saiu, ganhou muito dinheiro. Certo? Eu faço as minhas atividades fora. Se eu compro um carro, antes de ser prefeito, todo ano eu viajava 3 vezes, 4 vezes para o exterior, 2 para o exterior e 2 para o país, dentro do país, com a minha família. Programada, viajava, comprava passagens programadas. Olha, nós vamos fazer no mês de junho, então vai ser para o Espírito Santo, nós vamos aqui para a Europa, nós vamos para os Estados Unidos. Então nós programávamos a nossa viagem. Hoje eu fiz uma viagem depois que eu me tornei prefeito. A minha filha de apenas 8 anos de idade postou uma foto. Eu choro. 8 anos. Na época, né, prefeito? A minha filha postou, sem brincadeira. E, de repente, um blog colocou que eu estava ostentando. A gente precisa... Até hoje, a minha filha se sente culpada disso. De ter lhe prejudicado, né? Que não tem não nada cabia, a ver, né? Entendeu? Então, eu fico assim, eu choro, entendeu? Porque... existe um pai, né? Um pai, depois, né? Antes do gestor, existe o pai, existe o irmão, existe o amigo, né? E a gente precisa muito tomar cuidado com isso, porque somos todos seres humanos, com as nossas fragilidades, com os nossos defeitos, com as nossas habilidades, né, prefeito? E que bom, que bom saber que o senhor se emociona, porque a gente sabe que temos um prefeito coração. Porque, como eu disse a você, eu fazia isso natural, programado, tá? E eu passo a ser prefeito, sou chamado de ladrão, né? Não, prefeito ostentação. É incabível. Nós precisamos aprender a respeitar um pouco mais. E uma criança ficar completamente traumatizada, até hoje faz terapia por conta disso, tá? É difícil. Desse tipo de postagem que pessoas colocam com maldade, né? Não saber o outro lado. A minha mulher sempre postou as viagens que nós fazíamos, deixávamos de fazer, como nós fazíamos as coisas,
e de repente você vive uma mudança de comportamento. Então, é triste ver isso, Lamentável, entendeu? né? Eu lamento isso, peço desculpa aos nossos telespectadores, Não, né? aqui é o nosso Mas momento de nós dizer para você que batermos papo à nós vontade. continuamos justamente nesta luta e terminar o meu mandato, eu vou continuar o mesmo Anderson, vou continuar um empreendedor, vou lutar para Comendo sobreviver. peixe com a mão, né? Que eu presenciei. Eu não vou me distanciar do meu negócio, tá? Que bom. Eu tenho 8 filhos, né? E todos sabem que eu nunca neguei para nenhum o seu direito, a sua pensão, aquilo que eu ganho, eu divido com eles, estão ali recebendo o seu recurso financeiro e é o que eu posso dar, certo? Eu dou de coração, certo? E vou fazer, independente de estar prefeito ou não, eu vou fazer, porque é o meu direito como pai dá a eles essa responsabilidade. Mas eu vejo assim, nós como os munícipes, os prefeitos, precisamos muito do apoio do governo. Nós não temos como, Elaine, fazer educação hoje sem apoio do governo. Nós não temos como fazer saúde sem o apoio do governo. Se analise bem, uma das coisas que mais os prefeitos hoje me traz de demanda, e eu sinto isso na pele, é a saúde do interior do estado. Tá? É culpa do governador Wilson Lima? Não. Ele herdou um problema de anos, né? Quando foi feito o contrato, foi feito um termo de cooperação entre o governo do estado e feito o termo de cooperação entre as prefeituras, tá? Em que as prefeituras pudessem assumir o hospital, 8 prefeituras assumiram a plena, ou seja, a de alta e média complexidade. Tá? Eles ficaram com a responsabilidade toda do hospital. Sempre em Manacapuru, a responsabilidade do Beto D'Angelo é toda do hospital. Mas ali está lá escrito que alguns médicos, alguns profissionais da saúde, é o Estado que tem que dar. A mesma coisa em Parintins, você vê em Fonte Boa, você vai ver lá em Lábrea, que são cidades polo, você vê em Tabatinga. Tá? Então, várias cidades polo receberam a plena, que é média e alta complexidade. Mas você vai ver, por um outro lado, os municípios que receberam apenas o termo de cooperação para cuidar do hospital, ajudar a cuidar do hospital, a dividir tarefa. Eu vou lhe dar exemplos por município. Rio Preto, eu tenho 78 funcionários dentro do hospital. Tá? Meus funcionários que são de nível médio e alguns de nível superior, que eu coloco ali enfermeiro, coloco assistente social, alguns funcionários desse nível. Mas dentro do termo de cooperação está todo o nível superior é do Estado. Tá? Isso, inclusive, o senhor já começou o seu trabalho à frente da Associação sim. Amazonense de Municípios, e isso tem sido uma busca diária dos prefeitos, né? Já que o senhor está à frente da instituição municipalista, eles têm buscado discutir exatamente essa questão da municipalização da saúde, né? Então, nós temos discutido isso, eu tenho levado essa preocupação para o doutor Anuar, que é uma pessoa que está completamente com um projeto de vida para o interior, uma pessoa super bem intencionada, junto com o governador, de junto resolvermos as demandas. Nós vamos reunir com eles esses próximos dias para discutirmos um projeto definitivo para a saúde do Estado. Hoje, o Estado, você chega em Anori aqui, os médicos que foram definidos que ficariam com eles já estão aposentados, morreram, eles foram transferidos e o prefeito não tem o médico mais. Ou seja, aquilo que foi acordado de que o nível superior era deles, é o prefeito que está assumindo. O prefeito está tirando a pessoa de dentro da unidade básica de saúde dele e colocando dentro do hospital. Você pega um médico em Juruá, o doutor Júnior, ele tinha que ter 2 médicos do governo do estado. Ele não tem nenhum. Ele pega o médico dele e ele paga R$2.000 a diária. Tá? Então, ou seja,
ele paga por mês para o médico R$ 60.000. Para ele estar dentro do município. Ele trabalhando ou não, é a diária que ele está ganhando. Então, a gente precisa deixar claro, prefeito, também essa problemática, que os municípios encontram dificuldade para ter profissionais qualificados atendendo à saúde do município. Quando nós defendemos a questão de que eu fui um defensor do Lula, espero que não me decepcione nessa questão da Zona Franca, e tenho certeza que não vai decepcionar, foi garantia dele. Todos nós aguardamos. Que iria aqui, porque você pega o vice-presidente já falando que o IPI tem que acabar. Ontem o governador já se pronunciou que ia entrar com recurso. Certo? Eu tenho certeza que o Lula não vai permitir, porque ele prorrogou por 10 anos e a Dilma prorrogou por 40 anos. Foi um trabalho que eu agradeço até aos meus colegas prefeitos, porque 39 municípios, o presidente Lula ganhou a eleição. Exatamente. Ele tem, na realidade, não é um dever, é uma obrigação de olhar pelo Amazonas, que deu para ele uma vitória que, infelizmente, a capital foi bolsonarista. Criticar o Davi? Não. Criticar o governador Wilson? Não. Não posso criticar nenhum deles, porque era natural das pessoas nas capitais serem bolsonaristas. Mas nós no interior, que precisávamos de voltar o programa Mais Médico, de termos um médico cubano, que muitas vezes as pessoas dizem, mas estão tirando o lugar do brasileiro. Mas olhe bem, o médico cubano, se ele ganhava pouco e mandavam uma parte para a Cuba, certo? É um problema o acerto entre governo. Exatamente. E a disposição do médico vir. Agora, eu pagar um médico, como o doutor Júnior paga, de R$60.000, um absurdo, você, né? Como um jornalista, como cidadã, você acha que o município tem condições de fazer? Nenhum município vai ter condições de sustentar Nós anualmente. Não vamos ter condições de sustentar isso. Então, mediante justamente essas colocações, é que eu peço justamente que a gente discuta de forma profunda, organizada, para que esse projeto volte. Tá? Sim. O projeto do Mais Médico, que aconteça com os cubanos, em que aqui nós possamos justamente ter. Eu não vi nenhuma reclamação. Eu ando no interior do estado, eu vou no meu município, quando eu tinha os cubanos lá dentro, era a maior alegria. E eles davam conta do recado, certo? Eu pagava uma gratificação para todos eles, mas não era esse absurdo. Eu pegava, distribuía R$20.000 final do mês para 5 médicos. É diferente. Verdade. É diferente, tá? De você distribuir R$20.000, você dá para um só médico, isto aí. R$60.000. R$60.000. Entendeu? Então, é um dos problemas que nós vivemos no interior. Um outro grande problema é a assistência social, é o assistencialismo. Tá? Nós precisamos diminuir um pouco o assistencialismo. Você vê, o IBGE foi lá no Rio Preto e disse, olha, você só tem 24.000 habitantes. Aí, quando eu vou olhar o meu cadastro, o CAD único, em 2010 eu tinha 6.000 pessoas no CAD único. Em 2022 eu tenho 19.000. Como é que eu diminuí a minha população? A conta não fecha, Não né? fecha. 19.000 pessoas cadastradas no CAD único. Pessoas que realmente estão em estado de vulnerabilidade. Como é que pode eu ter 24.000, se eu tinha 35, e ter 18.000 eleitores? Como é que pode eu ter, em 2010, eu tinha 6.500 pessoas atendidas pelo SUS cadastrada, e eu tenho 36.000 cadastradas e 45.000 atendidas. Todo mês eu atendo 45.000 pessoas. Agora, inclusive, isso, prefeito, tem sido uma problemática que já afetou no primeiro decêndio vários municípios. O primeiro e o segundo. Né? O segundo também, exatamente. Também. Hoje eu recebia menos, dia 10 recebia menos. Que, inclusive, já começam a gerar demissão em massa. Ganhamos na justiça, eu demiti 201 funcionários. Tá? Com lágrimas nos olhos, eu tive que demitir. Ou eu faço isso, eu não fecho a folha. Tá? Eu não fecho. E aí já vai gerar um outro problema, eu não fecho. Né? Vai gerar um problema político? Vai. Mas paciência. Eu não posso chegar final do mês e não ter da onde tirar. Porque amanhã vai ser mais triste para mim e para minha família ver as pessoas querendo depredar a minha casa,
querendo justamente invadir a prefeitura porque não receberam o seu salário digno de um trabalhador. Então é preferível eu chamar todos e dizer, olha, eu não vou mais poder ter você como servidor público agora. Tá? Agora, se prefeito, as coisas acontecerem a partir de março, eu readmito todo mundo. Inclusive, só à frente da Associação Amazonense de Municípios já deu entrada juridicamente na Justiça Federal para que seja revisada, né, para que seja feita a recontagem aí desses municípios. Procede essa informação? Olha né? bem, nós, na realidade, essa revisão que nós pedimos não está bem direto ligado à Justiça, certo? Tá? Mas sim ao Congresso Nacional. Sim. O Congresso, depois do dia 31 de julho de janeiro, com a posse dos nossos parlamentares, volta à sua normalidade. E nós estamos levando várias pautas na nossa reunião com todos os prefeitos do Brasil, na marcha para os prefeitos. E nessa marcha iremos discutir com o presidente Lula, com o Congresso Nacional, sobre essas questões de pontos específicos. Não precisa você fazer mais censo. O IBGE não precisa na sua comunidade fazer censo. Porque o censo hoje está tudo automatizado, Elai. Se você pegar os dados, está lá. O Rio Preto da Eva atende 45 mil pessoas no SUS. O que fazer SUS para quê? Para que você vai fazer, então, o censo? Rio Preto da Eva tem 13.500 ligações de luz. Multiplica por 3 isso. Já está resolvido o problema. O IBGE multiplica por 3,5. Ou seja, cada casa tem 3,5 de família. Se ele multiplica por isso, e você sabe que no interior não tem televisão, principalmente no interior do interior, é 5, 8 filhos. Mais distantes, né? É 5, 8 filhos. A gente vai numa comunidade aqui no Rio Urubu, nós chegamos lá, tem uma família tem 12 filhos, 13, 11. Como era antigamente, né? E continua sendo, não é diferente. Então, nós não podemos justamente subestimar a inteligência das pessoas, principalmente no mundo hoje em que nós temos toda a tecnologia para fazer isso. Então, os dados que eu estou lhe dando hoje, na educação, eu tinha 7 mil alunos em 2010, eu passei para 11 mil, 12 mil alunos. Então, tá claro que eu aumentei em vez de diminuir. Tá? Então, está muito claro essas informações, tá? Para que eu possa justamente estar discutindo com o IBGE. E aí, prefeito, no meio de uma redução de recursos municipais, né, para cada município, a gente encontra aí também o MEC trazendo o aumento do piso salarial dos professores, que tem sido já só nesse mês de janeiro muitos acontecimentos para a sua gestão, que acaba de assumir a Associação Amazonense de Municípios. Uma outra problemática, porque o senhor já, né, deu várias entrevistas falando que não há receita para efetivar esse aumento desse piso. É que eu fico admirado, e hoje de manhã eu vim assistindo, eu vim ouvindo, né, o Neu Cardoso, juntamente com o Ronaldo Tiradentes, comentado uma matéria que o deputado Serafim Correia vai colocar no final do mês, mostrando, provando por A mais B, que os municípios são capazes de pagar. Eu admiro, tenho o maior carinho pelo deputado Serafim Correia, vou continuar tendo, porque é um bom gestor, é um bom economista, e é uma pessoa que nenhum amazonense possa dizer que é um mau caráter, né? Deputado de renome, deputado que... Tem uma história limpa na política, né? Limpa na política amazonense. Em 2018 ele fez esse estudo, eu concordei, o estudo eu já paguei na época, eu paguei antes de ele ter apresentado esse estudo, e eu concordava normalmente. Hoje eu discordo, eu não sei qual é a tese que ele vai levantar, eu só posso discutir a tese depois que ele apresentar o estudo. Mas eu posso discutir a tese da presidente do sindicato. Quando ela diz lá, com muita clareza, que os municípios têm dinheiro. E ela disse, só faltou chamar os prefeitos de ladrão. Eu entendi que na minha fala, hoje de manhã, na TV Amazonas, eu fiquei até triste com a palavra. Porque eu falei para ela que a minha colega... eu posso chamar de minha colega porque ela tem a formação. Sim, claro. Tá? E como ela tem essa formação, e eu posso dizer que é minha colega, tá? É importante o sindicato para todos, mas ela tem que entender, tá? Que nós temos as dificuldades de um município do interior para o município da capital.
Ela chegar e dizer que é um mau gestor, o prefeito é um mau gestor quando não consegue dar o aumento. Ela chamou o prefeito de mau gestor. Ela está me chamando de mau gestor? Vá no meu município e pergunte do professor como é que eles são tratados, como é que é as nossas escolas, como é que está o meu nível educacional, qual é o meu IDEB, para poder ela me chamar de mau gestor. Tá? Então, eu quero colocar a minha colega que justamente não existe esse recurso. Ela disse que, com clareza, que os prefeitos que se sentirem prejudicados, que existe dinheiro no governo federal, que ele vá atrás para buscar. E eu quero que ela me diga aonde é que está esse dinheiro. Se ela dizer, olha, prefeito Anderson, o senhor como presidente, eu vou lhe orientar. O senhor tem que entrar com esse pedido nesse local, nesse ministério, que eles vão mandar para cobrir as despesas. Então, ótimo, né? Minha colega, eu vou ficar agradecido, desde já, se a senhora fizer isso. Tá? Me dá esse caminho. E eu poder aconselhar os prefeitos a pagar. Porque hoje a Confederação Nacional dos Municípios e a Associação Amazonense de Municípios aconselham os prefeitos a não pagarem o piso salarial feito por uma portaria. Tá? Nós aconselhamos os prefeitos a manter o piso de 2022. Eu já fiz, Elaine, agora, mandei fazer o estudo. Isso, prefeito, é bom a gente deixar claro que não é uma situação do Amazonas, né? A Não, Confederação o Nacional dos Brasil Municípios todo. se manifestou, É o Brasil emitiu todo. uma nota, né? Emitiu uma nota da Confederação. Talvez, como o senhor já tratou, que talvez as capitais possam, porque tem tributos diferentes, né? As Diferenciados. capitais já fazem isso. O salário deles já são melhor. Você pega aqui em Manaus, o salário que está aumentando para 4.400, o Davi já paga 4.600. Parabéns ao nosso prefeito. É outra situação, é outra realidade. Só não pode comparar isso com o Rio Preto aqui, com o Careiro, com o Altazes, com o Iranduba, que vive uma outra realidade. Qual é o tributo que Manaus arrecada e tem que descontar 20%? Quando chegar final do ano, Manaus pode dar um abono, porque sobrou dentro da receita, em função de ele ter que arrecadar os 20%, tá, a mais, e ele tem um número de professores que é compatível, tá? Ele tem menos escolas, ele tem um transporte escolar, ele conseguiu fazer escolas agregar a escola, ter menos escola multisseriada, tá? Diferente do interior, que tem escola multisseriada, é um complicador muito grande para o gestor, e nós não temos de onde tirar. E eu digo para a senhora que nós não temos, presidente, porque cada município já fomos consultados. Eu fiz um plano, eu pedi fazer um estudo de impacto da folha. E foi o meu contador, o meu financeiro, mostrou que eu não tinha como pagar. Por quê? Existe uma diferença. Porque é claro que o senhor gostaria de pagar como profissional da educação, né? Eu teria a maior alegria de pagar os professores. Os professores sabem. Ano passado, ano retrasado, eu dei 14º, 15º. Ano passado, nós fomos ver a receita, não sobrou. Faltou. Ficamos negativo 280 mil, ainda na parte de pagamento dos magistérios, dos profissionais do magistério. Tá? Esse ano vai ser pior, porque não há receita. O governo diz... E já aconteceu uma perda. De uma portaria. Ele diz assim, com muita clareza. Olha, os municípios têm que pagar agora 14,95. Mas ele não indica a fonte. Quando ele dá a portaria, ele está subestimando uma lei. Em 2020, quando o Congresso reuniu, ele fez a lei específica dizendo, a partir do momento que o governo criar despesa, ele tem que indicar receita. Ele tem que indicar receita. Então, minha querida presidente, precisa ter a indicação da receita. Olha, prefeito, nós estamos dando um aumento de 14,95%, mas o senhor vai ter 10% do FPM que vai ser aumentado do seu município. O governador vai dar mais 5%.
Então o senhor vai ter aqui 15% e o senhor pode agora fazer o complemento. Ou ele vai dar da União, através do VAAT ou do VAAF. Né? Então, ou ela não conhece esses dois sistemas. Porque hoje, Elaine, nós temos duas situações dentro do Fundeb, várias situações. Primeiro, desconta-se 20% do ICMS e do FPM. Do ICMS, você sabe que é toda quarta-feira. Então vai para a conta da prefeitura, é para ir 100 mil, vai só 80, tá certo? E fica 20 mil na conta do Fundeb. Já é separado. É feito a separação na hora. O FPM caiu hoje, dia 20. Caiu na minha conta 320 mil. Então já vai 64 mil para a conta do Fundeb e o restante fica na conta da prefeitura, que fica na conta do FPM para pagar outras despesas. Tá certo? Certo. Quando chega a terceira semana do mês, de todos os meses, é o maior repasse do Estado. O Estado pega 35% do valor que é repassado ao município durante o mês. O meu município ganhou, durante o mês, 1 milhão. Então ele pega 350 mil e coloca na conta da Prefeitura do Rio Preto, para o Fundeb. Eu junto aquilo ali que foi caindo na conta para poder pagar a folha. É importante, né, prefeito? Eu digo, nós, brasileiros, amazonenses, conhecermos as nossas legislações para que a gente não crie idealizações e fantasias, né? Por quê? Porque existem recursos que eles são destinados exatamente para aquilo, o senhor não pode usar para outra Perfeito. Coisa. Agora, Elaine, olha só, além dessa, eu estou explicando aqui como funciona o Fundeb, tá certo? E é o que eu quero justamente que a população entenda como funciona. Nós paramos na parte do governo do Estado, 35% na terceira semana. Quando chega dia 30 de cada mês, nós recebemos o VAAT. VAAT é o Fundo de Alfabetização, tá? Da educação. Tá? Esse fundo é específico para a educação infantil. A educação infantil. O VAAT. Quando eu pego a educação infantil, eu estou dizendo que é a creche, o aluno que começa a estudar com 8 meses, 6 meses, eu tenho nas minhas creches aluno de 6 meses, porque a mãe quer trabalhar, não tem com quem deixar, fica na nossa creche. As crianças passam o dia todo, nós temos tempo integral. Aí eu dou o café, dou almoço, dou merenda, e quando sai, recebe outra merenda, 4 refeições. O governo federal me manda 35 centavos por criança por mês. Como é que eu consigo manter uma criança numa creche? E eu não compra nem um pão com 35 centavos. E eu não posso mexer nesse dinheiro do VAAT para comprar merenda escolar. É proibido. Nós temos 8 municípios no estado que estão penalizados por conta disso. Porque eles usaram dinheiro em determinada rubrica que não se pode usar. Que é o que nós vamos, dia a dia, criar núcleo na associação para ajudar os prefeitos a não se desorganizarem. A eles estarem afinados com a política federal, estadual, tá? E não fugirem dessas regras. Então, nós precisamos, com esse dinheiro nós pagamos 70% é para pagar os profissionais de educação. 15%, Elaine, é para pagar, é para construção, é investimento. Eu não vou poder usar esse dinheiro para consertar um vaso que quebrou no banheiro. Eu não posso trocar uma porta do banheiro. Eu não posso trocar uma lâmpada na escola. Não é para manutenção. Né? Não é para manutenção. Não é em nenhum momento para essa atividade. Tá? É específico para investimento. Eu só posso construir. Ou seja, eu estou com uma creche com 2 salas, eu vou aumentar para 3 salas. Então eu vou construir uma sala. Esses 15% eu tenho que guardar e fazer uma construção de uma creche nova ou ampliar a creche. Eu não posso reformar nada, a não ser isso. E os outros 15% que sobra,
eu tenho que comprar o material da criança. Toda criança nossa que vai para a creche tem que receber o kit higiene dela. Tem criança que tem que receber fralda, tem que receber justamente ali o sabonete, tem que receber ali a escova de dente, a pasta, tem que receber roupa, enfim. É uma série de coisas que a prefeitura tem que comprar. E que tem muitos pais que estão, graças a Deus, porque infelizmente Agradecem não a tem Deus por condições isso. de prover isso para os filhos, né? Você chega hoje numa creche no município, você anuncia hoje que vai abrir as vagas, no outro dia não tem mais nenhuma vaga, acabou. Porque o tratamento que nós damos é bem diferente. Nós temos ainda uma outra situação que acontece em alguns municípios. Poucos municípios estão fazendo isso. Manaus já adotou essa política, eu adotei essa política no Rio Preto, que é contratar o profissional para os alunos com algumas deficiências físicas. Nós temos aluno com o autismo, né, específico. Tá? Que são crianças que precisam de um cuidado diferente, né? Precisa de um cuidado especial. Essa criança, eu tenho que contratar um professor para cuidar dela. Ele não pode ficar com as outras crianças misturadas. Tá? Então eu tenho 36 professores profissionais que é específico para cuidar de crianças especiais. Então esse é o dinheiro do VAAT. Tá? Eu tenho a outra parte... Que, por exemplo, não pode ser empregado no aumento salarial dos professores. Eu não posso chegar... Como é que eu vou aumentar salário se o dinheiro é o mesmo? Eu recebi ano passado 730 mil por mês. Tá? Esse mês a previsão é a mesma, não mudou nada. Como é que eu vou aumentar se eu vou continuar tendo as mesmas despesas? Talvez até maiores, porque está tudo aumentando. Aumentou, né? Aumentou o tudo material já. de consumo que eu vou ter que gastar. Eu vou ter que haver complementação da minha parte. Principalmente numa merenda escolar para as crianças. A outro recurso é o VAAF. O VAAF. Então, esse recurso é do ensino fundamental. É do ensino do primeiro, certo, ao 9º ano. É um recurso que eu vou contratar os profissionais, vou poder, nesses 70%, fazer tudo isso, mas eu recebo quase nada de transporte escolar. A Prefeitura do Rio Preto está, desde 2017, que não recebe R$1 de transporte escolar. E eu brigando na Justiça, eu já ganhei na Justiça, mas o Ministério recorre e diz que não vai me pagar. Porque um prefeito deixou inadimplente em 2012. Não tem nada a ver. As crianças ser penalizadas, o município ser penalizado, a Justiça já reconheceu e o Ministério continua teimando de que não vai pagar. Né? Nós temos a situação de que nós temos que, dentro dessa verba, eu posso pagar isso, mas eu já não posso comprar merenda escolar, que é o mesmo valor, 35 centavos por criança. Que é uma vergonha, né, prefeito? 35 centavos só não compra um pão. Como é que o senhor vai oferecer com 35 centavos 4 refeições? Eu fui prefeito de 2005 a 2008, o Lula era presidente. Era R$1. Era R$1 por aluno. E aí no governo passado aí reduziram para 35 centavos, né? É uma vergonha. Tá? É uma vergonha o que a gente está vivendo. Eu espero que o governo que Lula, que prometeu fazer justiça a isso, melhorar, né? Reveja isso, porque nós precisamos. Mas não do ministro, que eu já falei, eu espero que o ministro reveja essa sua portaria, ou se ele não puder rever, ele dê dinheiro. Tire dinheiro de algum fundo, em que seja viabilizado, né? Porque vai ser um prazer. Acho que para todos nós é um prazer remunerar bem o professor. Afinal de contas, satisfação. Eles são os nossos grandes mestres, mestres, né? Justamente a minha colega do sindicato, que ela justamente me indique, me ajude, certo? Eu estou à disposição. Estou na Associação dos Municípios. Se a senhora não me encontrar, mas nota o meu número, 991327916. Agora vai chover de mensagem. Eu vou repetir, 991327916. Me mostre como eu devo fazer para ir buscar esse dinheiro lá fora e fazer justamente o complemento
desse E eu recurso aqui pra fico pagar os torcendo para professores. que isso aconteça, porque eu sou filha de 2 professores, né? Sou aí também professor, e a gente com certeza quer dar um salário digno para os professores que são os nossos mestres, que formam todos os profissionais, né? Todo mundo, né? Olha, foi um prazer lhe receber aqui, viu, prefeito? Eu gostaria que o senhor falasse só um pouquinho mais a respeito dos próximos planos. Achei perfeita a colocação, a sua colocação. Eu aprendo muito também, eu gosto de ouvir porque eu aprendo muito também. Eu acho que quando a gente acha que sabe tudo, a gente parou de viver, né? Porque a gente para de crescer. E aprender a destinação dos recursos. Nós que vamos todas as vezes lá, de 4 em 4 anos, eleger os nossos gestores, nós precisamos ter essa sabedoria, ter esse entendimento para que nós não possamos acusar de forma injusta os gestores, entender que cada recurso é para uma coisa e que não pode ser mexido e ser empregado em outra situação. Existem mais planos, inclusive, de auxiliar os gestores municipais na Associação Amazonense de Municípios, na sua gestão em relação a tudo isso. Nós temos hoje um propósito, quando nós criamos o grupo de prefeitos e foi por unanimidade a eleição, os que não vieram votar, mas se solidarizaram e foi por unanimidade essa decisão de apoiar o meu nome para ser o presidente. E todos concordaram com o lema Municípios Unidos, Estado Desenvolvido. Nós não poderemos... Estado fortalecido. Então, nós não podemos justamente ver o nosso Estado em desenvolvimento se nós tivermos divisão, vermos um presidente em cima do palanque, não reconhecer os municípios que apoiaram, nós vermos o governador ainda em cima do palanque, nós vermos um senador em cima do palanque ainda. Não vou ajudar porque eu não tive voto naquele município. Todos nós precisamos descer do palanque e sabermos que nós somos o governo de todos. Nós precisamos, em primeiro lugar, ter essa definição na nossa vida. E eu peço que os nossos gestores, os deputados estaduais, os deputados federais, os nossos governador, os nossos senadores, tá? O nosso presidente, tenha isso consigo, tá? De que desça do palanque e ajudem o Estado do Amazonas a criar um projeto de vida. Nós precisamos da interiorização da Zona Franca, algo que não existe mais e você sabe que não existe. Todos nós sabemos que a Zona Franca é uma figura hoje decorativa. E eu posso dizer e colocar várias situações para que mostre que é uma figura decorativa hoje, tá? Que precisa ser remodelada. E esse novo modelo tem que ter uma pessoa aqui indicada que possa transformar essa SUFRAMA em uma atividade econômica para a capital e para o interior. Possa continuar trazendo indústria para cá, para Manaus, mas possa começar a fazer a industrialização do interior. E é isso que nós vamos fazer dentro da associação, ajudando. Não nós fazendo sozinho, porque nós seremos incapazes de fazer. Tenho buscado no governador Issu Lima, e eu tenho certeza que o governador vai nos ajudar, através de termos de cooperação técnica, em que a prefeitura vai, aliás, a associação, com o apoio da CIAMA, com o apoio do IPAAN, com o apoio da COSAMA, nós vamos, com o apoio da Secretaria de Planejamento, nós vamos à infraestrutura, nós vamos através da Secretaria de Projetos, né, o Marcelos, nós podemos fazermos o projeto de esgotamento sanitário e aterro controlado. A associação, junto, nós temos já alguns pré-estudos, levantamento com assistente social, audiências públicas, que nós podemos aproveitar e com o município, hoje a associação criou, dentro dos polos, os vice-presidentes, nós trabalharmos com os vice-presidentes dos polos. Então, quando nós pegamos o Baixo Amazonas, o prefeito Bigacia é o vice-presidente do polo. Então, ele reunir na cidade de Parintins, ou na cidade de Barreirinha, ou na cidade de Inhamundá,
ali Boa Vista do Ramos, nós fazermos justamente esse trabalho. Nós podemos reunir na Calha dos Solimões, lá em Tabatinga, todos os nossos órgãos para fazer essa atividade. Nós vamos pensar numa atividade econômica. Agora, nós temos aqui um termo de cooperação com a CEPRO e todos os seus órgãos componentes lá, a ADS, a DAF, o IDAM. Nós trabalharmos com a Secretaria de Planejamento, nós trabalharmos com a SUFRAMA, trabalharmos com a FAEA, com a FIEAM e o sistema S da FIEAM, e nós podemos preparar um projeto para o Alto Solimões. Nós temos o Alto Solimões, o maior rio do mundo, o Amazonas. Vamos colocar aqui, começa lá nas cordilheiras e vai embora até o mar. Então, nós temos ali muita praia no período da seca. E nós vemos que o Egito hoje é um país rico, um país que vive da agricultura ali, dos grãos. Então, nós temos ali o arroz, o feijão, o milho, nós temos ali a produção de soja. Tudo isso acontece aonde? Na várzea. E por que não aproveitarmos isso? E é o que nós estamos justamente propondo. Fazermos nos rios, que por si só, ele já tem o seu adubo natural. Que nós temos aí, no caso, o Rio Amazonas, nós temos o Rio Purus, nós temos o Rio Madeira, nós temos o Rio Juruá, que tem esse trabalho. Mas, além disso, outras culturas. Nós temos no Rio Madeira o ouro. Como explorar esse ouro? Nós temos a suvinita. Como explorar? O maior elemento para adubar a terra é a suvinita, é o potássio. Como tirar? De que maneira legal fazer isso? Que nós estudamos, já brigamos, o Sinésio, o deputado Sinésio, é um grande guerreiro nisso. Eu participei de várias conferências, várias reuniões com o Sinésio, discutindo esse assunto, e nós não conseguimos ainda fechar esse trabalho, porque sempre chega alguns impedimentos legais. E é nesses impedimentos que precisamos das pessoas para ajudar a tirar esses riscos. E nós começarmos a fazer um trabalho melhor e gerar economia em todo o Estado. Porque o Estado tem potencial. Se nós vamos para o Rio Negro, nós temos tanto tipo de minério. Você pega a tantalita, para que ela serve? Nós temos a necessidade de fazer a turbina do avião. É algo caríssimo para o mundo inteiro e nós não conseguimos usar, e nós temos em abundância dentro do nosso estado. Nós precisamos fazer isso. Nós temos o ouro, nós temos o gás em vários municípios. Você pega Carauari, Irunepé, que estão cheios de riquezas naturais, e nós não estamos explorando. Então, esse grupo de trabalho que nós estamos constituindo com o apoio do governador, para que possamos apresentar a ele, e ele possa justamente ver de que maneira nós vamos buscar recursos. Se vamos buscar recursos no governo federal, se vamos buscar recursos através de emendas, se vamos buscar recursos através do governo estrangeiro. Nós temos uma questão muito clara, que é o problema do Fundo Amazônico. Todo mundo diz, não, chegou aqui 3 bilhões de euros, de dólares, voltou para o Fundo Amazônico depois que o Lula assumiu. Mas esse dinheiro foi para onde, gente? Aonde é que é a Amazônia? É o Amazonas, é o Amapá, é Rondônia, é Roraima, é o Acre, é parte do Maranhão, é Tocantins. Então, o dinheiro é nosso. Aí o dinheiro vai para onde? Vai para uma ONG, que a ONG resolve aqui, tá? Resolve construir uma escola lá em São Sebastião do Atumã. Ela não pede opinião de prefeito, ela simplesmente foi lá porque a comunidade pediu e ela construiu a escola. Quem é que vai manter a escola, Elane? Quem é que vai dar sustentação para a escola? Precisa primeiro, antes desse dinheiro chegar, ela ir para as prefeituras, ela ser dividida com os prefeitos. E essa é uma das pautas que eu vou levantar no Congresso, tá? Dos prefeitos.
a nossa marcha para que a região norte, já conversei com o presidente da Associação do Acre, de Roraima, de Rondônia, eu vou conversar com os outros presidentes para que nós possamos fazer o nosso bloco e nós possamos ter audiência com o presidente Lula e nós designarmos esse dinheiro para os governos do estado e para as prefeituras. E acabar com essa situação de ONGs pegar dinheiro e sair fazendo obra aonde ela bem entender. Sem terem conhecimento de causa, sem terem conhecimento e, acima de tudo, deixando a responsabilidade em cima dos gestores, para as prefeituras, para os municípios. É fácil construir uma creche, a ONG vai lá e constrói. Mas mantém a creche funcionando, meu amor. Não funciona. Tá? É fácil construir um poço artesiano. E depois que ele quebra, quando justamente queima a bomba, quem é que vai consertar? É nós, o gestor que está lá na ponta. Exatamente. Então, essa importância precisa ser feita. Eu fiz um projeto, um estudo, eu estou bem aprofundado esse estudo, sobre sequestro de carbono, pela jurisdição. E eu quero apresentar esse projeto no governo federal pela jurisdição. O governo do estado receber esse dinheiro. E nós, municípios, recebermos parte desse dinheiro. Se é para preservar, quem preserva é o município. Está sobre quem? A jurisdição do município. Eu, como prefeito, está sob a minha jurisdição, a área do governo do estado, a área do governo federal, a área da SUFRAMA, a área do Exército, a área do INCRA. Não está na responsabilidade deles ali cuidar. É eu que tenho que evitar o desmatamento. Porque quando chama o IPAAM, ele passa aí 1 mês, 2 meses para ir lá ver se tem realmente ali uma invasão. Quando chama o IBAMA, dificilmente ele vai chegar no seu município. Em um momento que eu estava fazendo o Cristo, eu tive que mandar prender o fiscal do IBAMA, porque ele foi lá proibir uma obra minha, e eu já tinha pedido uma licença há 1 ano para fazer aquele Cristo Redentor no Rio Preto. Uhum. Tá? E eu tinha pedido licença ambiental para cortar justamente árvores, tá? E fazer o balneário, cortar ali uns pés de buritizeiro, e não autorizavam. Eu resolvi cortar. Quando eu corto, apareceu. E eles vieram lá para mandar parar a obra. Digo, agora, vocês não vão parar, não. Eu vou continuar fazendo a obra. E eu chamei o delegado e mandei recolher os 2. E foi uma confusão que eu respondo até hoje, processo na justiça por conta da prisão que eu dei, justamente a ordem de prisão que eu dei, porque dentro do meu município manda eu, não manda ele. Tá? Então, tem as suas dificuldades? Tem, mas nós temos que entender que o dinheiro precisa chegar na ponta. Quando chega na mão dos prefeitos, tenha certeza que não vai haver roubo. Tenha certeza que vai haver, por parte do prefeito, gestão. Vai haver, por parte do prefeito, o interesse de chegar com que o caboclo receba, de fato, esse dinheiro e você dê educação, saúde, assistência social, gere emprego e renda. Você chega em frente à Secretaria de Ação Social, me dá tristeza quando eu vejo 10 pessoas saindo com uma cesta básica, tudo de cabeça baixa. Nenhum está de cabeça em pé. Você passa em frente do supermercado, as pessoas saindo com cesta básica, de cabeça erguida, porque foi comprada. Ele lutou, sacrificou, tirou do suor do seu rosto para comprar. Mas você que está pedindo, tem até vergonha de pedir. O caboclo não quer pedir. Ele quer realmente ter esse seu recurso próprio. Mas para ter, é necessário gerarmos emprego e renda. Eu espero que todos nós possamos ajudar a fazer esse Estado melhor. Que, inclusive, a grande maioria desses assuntos serão discutidos na próxima marcha, né, prefeito? Que está aí bem pertinho de acontecer. Quero agradecer sua participação, quero agradecer por ter vindo aqui abrir o nosso primeiro podcast, o AMcast, que é o podcast dos municípios do Amazonas. Nós iremos aqui receber prefeitos dos municípios. Eu quero dizer que esse convite vai chegar a você, gestor de cada município do Amazonas, para você ter esse momento com a gente, para que o Amazonas te conheça, para que você possa, e para que o Amazonas também conheça um pouquinho do seu município, não é, prefeito? Perfeitamente. Um abraço a todos os nossos amigos telespectadores. Digo para você, vamos com certeza estar mais próximo de você, vamos procurar cada dia fazer o melhor dentro da associação, para você, prefeito, que junto comigo vamos fazer a gestão desta associação e junto com o nosso governador Wilson Lima, que está sendo incansável em fazer as suas atividades, vamos poder construir esse momento tão importante para o nosso desenvolvimento. Esse foi só o primeiro AMcast, o podcast dos municípios do Amazonas. A gente se vê na próxima edição.